Aí galerinha do sétimo ano, beleza com vocês? Vamos olhar para mais uma aula, beleza? Vamos aqui dar início, né, a mais um assunto, tranquilo? Assunto esse que nós vamos continuar a abordar, tá certo? O nosso território, né, o território brasileiro, nos seus aspectos humanos, beleza? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer aqui uma abordagem, tá bom? Sobre o assunto referente ao espaço rural brasileiro, beleza? Tá vindo a vinheta aí que vai chamar o assunto, beleza? Quando a vinheta passar, eu retorno já abordando o assunto. Lembrando que isso é apenas uma introdução, tá bom? Nas aulas seguintes é que nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Roda a vinheta. Vamos lá, galerinha, beleza? Voltamos aqui, né? Vinhetazinha lá do espaço rural brasileiro, tá bom? Nessa aula de introdução ao assunto, o que nós vamos entender? O que é que nós temos que compreender? Nós vamos ter que voltar um pouquinho lá na história, tá bom? Para entender o porquê do espaço rural brasileiro, certo? Como ele se configurou, como ele se formou no passado e como ele se apresenta, como ele está representado hoje, tá certo? Em pleno século 21. Olha só, se nós levarmos em consideração o período do nosso descobrimento, né, 1500, o período que os portugueses, os colonizadores, chegaram aqui em nosso território, o que ocorre, o que acontece? A primeira atividade econômica imposta pela metrópole aqui na nova colônia, ou seja, aqui no Brasil colônia, foi o cultivo da cana-de-açúcar. Tá certo? E isso durou por muito e muito tempo. Tranquilo? Então a nossa primeira atividade econômica foi o quê? O plantio, o cultivo e a exportação da cana-de-açúcar para a metrópole, tá certo? Para Portugal, para Lisboa. Tá bom? Então, após esse período, quando o Brasil consegue sua independência, tudo bem? Vem todo um contexto histórico, que teve o declínio da cana-de-açúcar, veio aquela questão de que a expedição, né, a expansão para o oeste, o descobrimento de minério, lá onde hoje é o estado de Minas Gerais, mas a atividade agrária, a atividade rural, ela sempre esteve presente em nosso território. Até que vai surgir o café, tá certo? Já estou ali entre o século XVIII, entrando no século XIX. Nós temos o cultivo do café aqui em território nacional, também sendo bastante desenvolvido lá na região sudeste, mais precisamente no interior de São Paulo, tá legal? Então, o que acontece? Nós saímos da cana-de-açúcar como atividade econômica, não que nós tenhamos deixado de produzir, de plantar, de cultivar, pelo contrário, tá certo? Mas a nossa matriz ela deixou de ser a cana-de-açúcar, certo? E voltou a ser novamente uma atividade que vai ser plantada, né? Que vai ser a atividade cafeeira, tá certo? Que vai ser instalada lá na região sudeste do Brasil, tá ok? Então, durante o século XIX até o começo do século XX, o café brasileiro ele serve como principal fonte de renda, tá certo? Para o PIB, para o Produto Interno Bruto Nacional, certo? Para os grandes fazendeiros, tudo bem? Então, até a crise de 29, certo? Quando tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, aí tem-se, né, uma nova reformulação, vamos reformular o modal econômico, o estilo econômico do Brasil, tá certo? Mas a atividade agrária, ela não sai de cena, tá certo? Ela só é meio que diminuída o seu ritmo, né? Mas não se deixa de investir na atividade agrária, na atividade rural, tá bom? Aí o que acontece? Nesse meio tempo aí, surge o algodão, tá bom? Período que estávamos em guerra, o algodão, tal, então, algodão brasileiro. Aí até o nordeste do Brasil aqui se destaca nesse campo aí do algodão, que foi uma fase momentânea, né? Não foi algo que perdurou por muito tempo. Depois sai de cena, certo? O algodão. Aí nós reinventamos novamente. Aí nós continuamos com o cultivo da cana-de-açúcar, tá certo? O cultivo do café. E para complementar, nós temos lá
na região centro-oeste do Brasil hoje, né? Estamos vivendo aqui já a década de 80, 90, até início aqui do século XXI, certo? Esses primeiros 20 anos do século XXI. O que ocorre? Nós temos a soja, tá certo? Lá na região sudeste do Brasil, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de soja do mundo, tá bom? Tá ali entre os top 3. O ano passado nós perdemos apenas para os Estados Unidos, que você competir com os americanos é algo discrepante, né? Não tem nem condições, os caras são bons em tudo. Mas nós, na questão da produção da soja, nós somos o segundo maior no mundo, tá certo? Então, se nós formos fazer uma viagem na linha do tempo, nós vamos observar que começou lá com a cana-de-açúcar, depois veio para o café, teve a rápida passagem para o algodão, depois quando voltou já foi o café, já foi a cana-de-açúcar, e para implementar esse complemento aí, nós temos o cultivo, tá certo? Da soja, presente, muito marcante lá no centro-oeste do Brasil. Há 5, 6, 7, quase 10 anos que a atividade, o agronegócio, né? O agronegócio vem salvando a economia do Brasil, tá certo? Há muito e muito tempo que o agronegócio vem salvando a economia do Brasil. E eu estou só falando aqui de plantações, né? Eu não citei aqui a questão de criações de animais, por exemplo. Não citei, por exemplo, que nós temos o maior rebanho bovino, tá certo? Para abate do mundo. Tá bom? Professor, o que é isso? Qual a diferença? O maior rebanho de carne de vaca do mundo vai estar lá na Índia, tá bom? Porque lá na Índia tem a questão da religião, a vaca ela vai ser um animal sagrado e tal, então lá eles não matam, né? Não comem carne bovina. Fora a Índia, tá certo? O país que tem o segundo maior rebanho bovino do mundo é aqui o Brasil, tá certo? E boa parte da nossa carne ela é exportada para vários países, né? Para a Europa, para a Ásia, Estados Unidos também. Os americanos nem precisam, porque lá eles produzem também, tem bastante cabeça de gado, mas a nossa carne ela serve também como um fator determinante, né, que contribui de forma positiva com o nosso PIB. E aí, pessoal, o que é o PIB? Produto Interno Bruto, que é isso? Todas as riquezas produzidas em território nacional, toda a riqueza que um país produz, tá bom? Então, só finalizando aqui, ó, a atividade rural, a atividade agrária, ela sempre esteve presente na estrutura econômica do Brasil. Desde o período do nosso descobrimento, tá certo? Quando os portugueses aqui chegaram, até os dias atuais, a agricultura, o agronegócio, a pecuária, ela sempre esteve e sempre vai estar, né, inserida na economia do Brasil por vários fatores, tá certo? Pela nossa grande extensão territorial, pelo nosso posicionamento no mapa do planeta Terra, tá certo? Pelas condições climáticas que nós apresentamos, pela grande quantidade de água que nós temos. Então, todos esses fatores contribuem, tá bom? Para que nós tenhamos essa atividade muito presente, muito marcante na nossa economia. Beleza? Então, aqui foi só uma introdução, só uma explanação para que vocês possam entender, certo? Na sequência, nós vamos adentrar um pouco mais nesse assunto. Beleza? Valeu! Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.